Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Quem tá vindo aqui pela primeira vez, meu nome é Michele. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa que tá muito em alta no Facebook, no YouTube, no Instagram, em todo lugar tem esse pessoal fazendo esse vídeo do morango do amor ou o morango do ódio, porque depende se a receita dá errado, o povo coloca esse título que é o morango do ódio. Mas eu vou fazer aqui, e como eu já fui confeiteira, tudo, eu vou fazer o meu brigadeiro e vamos ver se vai dar certo. Então, bora pro vídeo. A primeira coisa que eu fiz foi ir comprar o bendito do morango. E aí você já vê a primeira dificuldade, porque o morango, além de estar caro, é difícil você achar um morango bonito. Então, eu conversei com a mulher do varejão e perguntei que hora que ia chegar o morango. Aí ela falou que era meio-dia. Então, eu esperei dar o horário e fui buscar o morango e achei esses daqui que estão num tamanho médio, não é um tamanho muito grandão, mas é o que vai dar pra gente fazer sim. Mas essa caixinha aqui eu paguei R$ 9,99, R$ 10, né? Então, não é uma coisa muito barata, né? Então, mas acho que pra vender, acho que o povo tá vendendo a R$ 20 um morango. Então, se der certo, já deu lucro. E o segundo foi o leite condensado. Leite condensado, você não pode comprar qualquer um, porque até mesmo assim as pessoas falam, eu faço brigadeiro, não dá certo, ou meu brigadeiro fica puxa. Então a dica é sempre um leite condensado que seja integral. Ou, no caso, eu comprei o Italac, que é o mais baratinho, assim, entre os que não são leite de soro, né, sabe? Mas que são esse daqui, ó. Ele na verdade, ele é um leite condensado semi-desnatado. Então, ele, assim, eu gosto muito de trabalhar com Italac, porque ele dá ponto e não fica puxa-puxa e fica um brigadeiro mais maciozinho. Se você comprar outra marca como Mococa, eu não recomendo porque fica muito puxa-puxa mesmo. E aí o leite moça, a marca moça, né, que eu tô falando, é bom. O Piracajuba também é bom. Mas outras marcas, assim, eu não recomendo. Ainda mais que vai banhar ele numa calda, então ele tem que ser um brigadeiro mais firminho mesmo. A primeira coisa que eu vou fazer é higienizar o morango. Então eu vou limpar ele, vou lavar ele, vou pôr pra secar, porque ele tem que estar sequinho, ele não pode estar molhado pra gente passar no brigadeiro. Enquanto ele vai secando, eu vou fazendo a massa do brigadeiro de ninho, porque o ninho tem que esfriar tudo e depois a gente volta só usar o morango na hora que a gente for enrolar ele. Eu coloquei o leite condensado na panelinha, vou colocar uma colher de manteiga e também vou colocar o leite em pó e vou mexer antes de ligar o fogo. Eu coloquei uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de leite condensado. O leite em pó eu coloquei umas 5 ou 6 colheres. Eu fui mais meio que de olhômetro. E a margarina. Ó, mexi tudo. E agora eu liguei o fogo e vou... Esses gruminhos aqui é da manteiga, tá? Então eu vou mexendo até dar o ponto de brigadeiro. Aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês a parte quando ele estiver já no ponto, pra gente desligar do fogo e passar pra um prato, né? Pra gente deixar esfriando. Ó, praticamente já tá quase pronto. Tá quase pronto. Ó, tá vendo que já tá grudando, ó? Na verdade, essa panela não gruda porque ela é antiaderente, ó. Mas, ó, você vê que ela já tá, assim, desgrudando da panela, né? E o ponto certo é quando você faz assim, ó, e ele forma um cocôzinho. Você desliga o fogo e mexe bem pra dar um brilho no brigadeiro, né? Aqui tá os morangos, né? Já tá limpo e estão aqui num guardanapo sequinho, sabe? Só pra eles manterem o ambiente e eles pegar a temperatura do ambiente. Não pode estar gelado também. Então, ele tem que estar lavado, limpo, só que não molhado e também não pode estar gelado. Então, ele tem que estar na mesma temperatura ambiente, né? Ali tá o brigadeiro que eu acabei de fazer, mas ele tá quente ainda. Eu vou pôr um sulfilme por cima e vou pôr na geladeira um pouquinho pra deixar esfriar e ele ficar bem firminho. Enquanto eu faço a calda de caramelo. Deixei bem firminho, ó, de um jeito que nem gruda na mão. Mas mesmo assim, eu vou untar minha mão com manteiga. Aí eu vou enrolar e vou colocando aqui. Então, eu vou passar um pouco de manteiga na mão. Ele não tá muito gelado, o certo é você fazer de um dia pro outro e deixar na geladeira. Pra ele ficar um brigadeiro mais firminho, ó. Porque no meio ainda tá meio mole o meu. Mas é porque eu fiz hoje e não deu tempo de
de deixar gelado mesmo, né? Aí, ó, eu vou abrir a massinha e vou pegar um morango. Acho que esses daqui estão bem grandes, ó, então vai mais massa, né, nele, né? Passado, vai pegar, ó, e dar uma massa. Ó, ficou uns que ficou meio imperfeitinho, assim, ó, que ficou umas pontinhas maiorzinhas, tá vendo? Daqui é coisinha do próprio morango, tá? É, ficou meio assim, mas ele tem que ficar um pouquinho mais lisinho. Mas quando eu for fazer a calda, eu deixo ele um pouquinho na geladeira e depois a gente dá mais uma enroladinha assim por fora pra ele ficar lisinho e ficar bonitinho na hora de banhar ele no caramelo, né? Agora a gente vai fazer o caramelo. Então, o açúcar, pra fazer o caramelo, não dá certo, você tem que colocar a quantidade. Eu peguei esse medidor aqui. Então, tipo, se você usar 2 xícaras de açúcar, você usa uma de água. Sempre assim. Então, quando é a medida de açúcar, é meio da medida de água. E 2 colherzinhas de vinagre branco, tem que ser vinagre de álcool. E depois o corante em gel. Eu coloquei a água, agora eu vou colocar o corante vermelho. Eu tenho esse corante em gel, mas você pode usar aquele corante líquido. Mas eu já tenho gel, porque como eu fazia bolo, essas coisas, eu sempre tenho essas coisinhas em casa, né? Que é corante. Então eu vou colocar o corante e tudo com o fogo desligado, tá? Eu coloquei o açúcar, a água e o vinagre. E agora o corante, mas tudo com o fogo desligado. Aí eu vou mexer. Depois que eu mexer, dissolver tudo certinho, eu ligo o fogo e depois eu não posso mais mexer. O segredo é isso, você não pode mexer. E principalmente você não pode ficar mexendo com colher de metal. Quando ele for dar o ponto, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Mas agora eu mexi tudo e vou ligar o fogo, ó. Tá bem vermelhinho, né? Ó como ficou. Eu tava esquecendo do palito, então eu acabei colocando palito de sushi, porque eu não tinha palito de espetinho, sabe? E alguns eu coloquei no palito de dente. Então eu já aproveitei para dar uma alisadinha nele, porque ele não tava muito bonitinho. E pra pôr na cobertura ele ficar brilhante, bonitinho, tem que estar um brigadeiro mais liso, né, ó. E vamos ver se vai dar certo. A superfície que eu vou usar vai ser essa forma aqui, que eu vou untar ela e vou banhar e colocando ali pra secar. Por quê? Tem gente que tava pondo um papel de manteiga, ou unta, sei lá, bancado também, que acaba ficando mais fácil. Olha, já tá quase caramelizando. Então eu sempre pego um palito de sorvete, alguma coisa assim, pra mim ir olhando, sabe? Se a calda tá engrossando. Dá pra você testar no copo de água, mas aí eu vou testar aqui na própria superfície que eu vou colocar ele depois, né? Porque aí se ele endurecer, aí você dá pra você fazer o teste depois que ele esfriar e ele bater e fazer barulhinho de crec, crec, sabe? Ó, aí aqui, ó, já ficou, ó, vendo que ficou durinho, ó. Tá vendo? Ele quebra que nem cristal, ó, que nem vidro. Ó. Depois que a calda deu o ponto, você tem que banhar ela rapidinho pra a calda não engrossar e também pra você não perder o ponto do caramelo, né? Aí eu fui só banhando rapidinho e colocando ali. Olha que lindo que ficou. Esse aqui ficou enorme. Olha como ficou bonito, ó. Alguns ficou muito caramelo ao redor, mas eu corto eles depois pra ficar bem bonitinho, né? Olha esse daqui, que bonito, esse daqui. Ficou enorme esse aqui, ó. Tá vendo? Mas eu quase caramelizei meu dedinho. Queimei esse dedinho aqui, ó. Sabe aquele que tem um palito de dente? Eu fui mergulhar no negócio e toquei no caramelo. Ó, esses eu tirei o palito, mas esse daqui, ó, na hora que eu fui tirar o palito, ele trincou, tá vendo? Mas os outros deu certo, tá vendo? Olha, esse aqui ficou muito gigante. Esse aqui eu vou cortar pra vocês verem. Eu cortei outro morango, porque o primeiro eu cortei e ele trincou todinho. E eu queria mostrar o recheio. Mas eu acho que eu teria que deixar o recheio de um dia pro outro mesmo. Pra ele ficar mais firminho.
Eu coloquei um saquinho, ó, só pra mostrar como que ficaria se você fosse vender, né, ó. Ou você pôr naqueles potinhos que o povo tá colocando quadradinho, sabe? Coloquei também assim, ó, nesse potinho que eu vou dar pra minha irmã. Considerações finais, né, do brigadeiro. Ó, se você for fazer na sua casa, deixa o brigadeiro de um dia pro outro. As demais coisas deu super certo. E também na hora que você for banhar, deixa escorrer um pouquinho, porque quando você for pôr pra secar, ele não fica com aquela rebarba enorme ao redor. Pra comer também, eu achei assim, ó, que como eu cortei no mesmo dia, ó, tá vendo aqui? Eu como, ele tá bem molinho o recheio. Então, se você deixar ele um pouquinho mais na geladeira, tá vendo que ele ficou um pouquinho mais firminho esse. O primeiro que eu cortei, ele despedaçou tudo e ficou bem mole, mas é por causa que ele tá ainda bem mole. Então, tipo, se ele tiver com o recheio bem firminho, ele vai ficar muito melhor, ó. Mas eu ganhei a maçã do amor. Só que mais doce, né? Porque tem o recheio, tem morango dentro. E esse morango que eu peguei tá bem docinho, não tá verde. Então tá mais gostoso. Aí eu falando com a boca cheia. Mas se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like e faça na sua casa também. E até o próximo vídeo e tchau!